Olá pessoal, vamos agora corrigir a parte, que corresponde às questões de ciências do caderno de avaliação que era composto de 8 questões de matemáticas que já foram corrigidas, todas elas de forma comentada, e agora vamos fazer o mesmo com as questões de ciências, a questão 9, a questão 15. A questão 9 fala sobre biodiversidade. Bio é vida, diversidade de vida, todas as formas de vida do planeta, e pergunta qual alternativa, fala corretamente sobre biodiversidade, Então, sobre a biodiversidade, é correto afirmar aqui. Vamos analisar aqui. Eu até coloquei aqui. Diz assim: o tráfico de animais prejudica a biodiversidade de um determinado local. Não prejudica. Então, pessoal, claro que prejudica. Se não, quer dizer que não é verdade essa questão. É falsa. Claro que prejudica. O tráfico de animais prejudica e muito a biodiversidade. B. A biodiversidade é um conjunto de espécies de animais de um determinado local, não incluindo a fauna. Olha, se é o conjunto de espécies de animais, claro que vai incluir a fauna que é justamente os animais. Então ela é totalmente falsa. Item C fala que o desenvolvimento urbano e econômico não ocasionou. Claro que ocasionou perda. Não ocasionou perda para a biodiversidade em âmbito mundial. Claro, a expansão das grandes metrópoles, das cidades, ocasionou muita perda. Os animais foram mortos, saíram de seu habitat. Então, teve várias perdas, com a expansão, com o desenvolvimento urbano e econômico. As fábricas, poluição. D. A biodiversidade é o conceito que abrange todas as formas de vida na natureza. Claro que sim, As espécies animais, vegetais e os micro-organismos. Então, está completamente correta. Ela descreve o conceito de biodiversidade corretamente. A retirada de uma determinada espécie de seu habitat natural não altera a cadeia alimentar, pois outros animais, se estiver mais no local, vai ocasionar perda, Desculpem aí, eu coloquei aqui essas imagens, só que as alternativas não foram colocadas corretamente, ou confundi com outra prova, tá? Então essa questão 10 vai ser anulada, que explora o conceito de densidade, O conceito de massa e volume, como vocês podem ver aqui, que ela é menos densa, então boia. Aqui, ela é pouco densa, quer afundar e ao mesmo. Então vamos às outras questões que abordam esse conceito. Um limão foi espremido no copo e as sementes ficaram no fundo do recipiente. Preste atenção. A seguir foi adicionado ao copo um pouco de açúcar, que se dissolveu completamente. Em consequência dessa dissolução de açúcar, as sementes subiram e passaram a flutuar. Aí diz assim: as sementes subiram e começaram a flutuar devido ao quê? Por quê? Item A. Com a adição de açúcar, houve uma agitação das moléculas de água e as sementes começaram a subir. Vamos ler as outras, vamos ler cada uma. B. Com a adição de açúcar, as sementes ficaram mais densas. Com a adição do açúcar, a água aumentou sua temperatura, por isso as sementes começaram a flutuar. A D. A água se tornou mais densa do que as sementes devido à adição de açúcar. E a E. Com a adição de açúcar, a água ficou menos densa. Olha, pessoal, não é porque houve agitação de moléculas, não é porque o açúcar aumentou a temperatura da água, não. A bolinha, no caso as sementes, começaram a flutuar porque com a adição de açúcar houve uma alteração na densidade da água. A água que era menos densa ficou mais densa. Então, o item correto é o D. A água se tornou mais densa porque você adicionou açúcar a ela, ok? Então, quando você adicionou açúcar, a água ficou mais densa. Se a água ficou mais densa, as sementes vão ficar, consequentemente, menos densa. E se fica menos densa, ela vai flutuar, tá ok? Essa questão aqui é fácil, pessoal. A água que bebemos deve ser tratada para não conter impurezas que fazem mal à nossa saúde. Assinale onde encontramos água própria para beber. Na torneira,
Cacimbão, que é rio, né, riacho, ou no bebedouro. Olha, pessoal, tomando como base aqui o Nordeste, as águas das torneiras elas não são próprias para você beber, não. Até porque muitas vêm a água aqui, principalmente tomando como base o município, né, o nosso município, vem com uma grande adição de cloro. E faz mal. O cloro trata a água, mas quando é adicionado em grande quantidade vai fazer mal, tá? Então, no caso, a água própria para consumo é desse bebedouro aí, né? Pronto, tá próprio para consumo. Quantidade correta aí, colocado água mineral aí, água tratada. Então, a água própria para o consumo é desse bebedouro. Claro que ele deve estar limpo, né? Deve estar bem tratado, bem conservado também, né? De poço não, de rio não, de torneira não, porque as águas não é própria aqui para consumo das torneiras. Ela vem com grande adição de cloro e muitas vezes não tem um tratamento adequado, tá? Então o item D é correto dessa questão aqui. Aliás, imagem D, o item é o item D, na imagem D. Essa questão é legal, é simples, né? Lá os conceitos dos estados físicos da água, né? Diz assim, a água está presente no nosso planeta no estado líquido. Rios e mares, né? Alguns erros aqui na digitação também. Sólido, geleiras e gasoso atmosfera. Na figura, notamos que a água muda do estado líquido para o gasoso, né? E volta para o líquido, né? Forma de vapor e retorna para o líquido. Na natureza, a água também passa por esses estados quando vemos o quê? Onde acontece mudança de estado? As geleiras derretendo, as mudanças de marés, o movimento das águas numa cachoeira, as chuvas, pontes quebrando devido ao volume de água. Não, pessoal. Chuvas, né? Nas chuvas acontece vaporização, a água se condensa nas nuvens, né? E aí ela passa para acontece as chuvas, as precipitações, e ela retorna novamente para o estado líquido, né? O sol faz com que a água evapore, né? Se condensa, forma as nuvens, acontece a precipitação, as chuvas, e ela retorna novamente para o estado líquido. Então, o item D, as chuvas, acontece muitas mudanças, né, dos estados físicos da água. Geleira derretendo não vai acontecer tanta mudança não, né? Muita mudança não, né? Geleiras derretendo não vai acontecer. Acontece mudanças, mas não mudanças tão com uma grande variedade de mudanças, né? As mudanças das marés, não, também não, né? Não tem nada a ver. O movimento das águas não tem nada a ver também. E a E, pontes quebrando devido ao grande volume de chuvas. Você pode ficar com dúvida no item A e no item E, mas no item E acontecem muitas mudanças, né? Se você for comparar com o item A, o item D acontece, se você for comparar com o item A, acontece muito mais mudanças nas chuvas do que nas geleiras derretendo, né? Vamos aqui para a próxima. As mudanças do estado físico, do estado sólido para o líquido, né? Sólido, forma de gelo, né? Para o líquido, forma líquida da água que bebemos. Por exemplo, solidificação, ebulição, evaporação, fusão e condensação. No caso, sólido para o líquido, pessoal, não vou pensar que é solidificação, não. Sólido para o líquido é fusão, tá? Fusão é a mudança de estado, no caso do sólido para o líquido, tá? Essa água aqui, essa questão é interessante. Observe a imagem abaixo. Que nome recebe a mudança de estado físico? A água que está se condensando, né? Gotículas de água no exterior da garrafa, no exterior da garrafa, né? Que a água está se condensando, ficando na água, vai ficando na forma líquida, se condensa, né? Ela forma de vapor, fica novamente na forma líquida. Ela semelhante ao que acontece nas chuvas, né? Ela se condensa e retorna para o estado líquido, que no caso aqui é a condensação. Formam-se gotículas de água e essas gotículas ela retorna novamente para o estado líquido, né? Devido à temperatura, né? O vapor sobe o estado gasoso, que fica as gotículas, e essas gotículas retornam novamente
ao estado líquido. Chama-se condensação. A água se condensa, tipo o que acontece com as nuvens, com a chuva, e retorna para o seu estado líquido, tá? Então, pessoal, essa é a nossa prova simples, né? Tranquila. Eu quero agradecer a vocês pelo apoio, pelo compromisso, aliás, né? Pelo entusiasmo e vontade de querer aprender e não desistir, né? Perante todos esses problemas, tá bom? Um abraço a todos e ficando qualquer dúvida, vocês podem me procurar.